Carlos Alcaraz de volta ao Flamengo, emprestado ao time do Everton na Inglaterra. O jogador tem sido pouco utilizado e retorno ao Mengão pode acontecer, mas eu quero ouvir a sua opinião. O Flamengo deve ou não aceitar o Alcaraz de volta? Preparação para a Libertadores. O Flamengo iniciou hoje o seu único treino para a partida de amanhã contra a LDU na altitude de Quito. E para essa partida, o Flamengo vai tentar quebrar um retrospecto muito ruim jogando na altitude nesse vídeo. Eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, como nós sabemos, o Alcaraz está emprestado ao Everton na Inglaterra após o Felipe Luiz, autorizar ali, dar o positivo para ele ir para a Premier League, já que não contava com o jogador, ele pelo menos não seria prioridade na escalação, e aí ele está emprestado ao Everton. A gente sabe que para ele ser comprado de forma definitiva e automática, ele teria que entrar em 8 partidas como titular. O que acontece? Lá na Premier League já está se encerrando o campeonato, então tem ainda 5 partidas para ser disputadas. O Alcaraz disputou 3 jogos como titular. Então, para o Everton comprar ele de forma definitiva, ele teria que atuar como titular o restante dessas partidas. Ou seja, todos os jogos restantes do Everton, o Alcaraz teria que ser escalado como titular. E isso é improvável de acontecer, já que ele não tem sido muito utilizado. Então, pode ser uma estratégia do time da Inglaterra de mostrar para o Flamengo que não vai querer o jogador, e aí o Flamengo dizer, mas eu não quero ele aqui, vamos negociar. E aí o Everton pagar um valor abaixo do que o Flamengo quer. Eu acho que isso não deve acontecer, porque o Flamengo fez um investimento alto no Alcaraz, e vender ele por um valor menor vai ser prejuízo financeiro. Beleza, mas se trouxer não vai usar? Não. Se trouxer ele, ou seja, se ele voltar para o Flamengo, nesse caso, o Felipe Luiz vai dar um jeito de utilizar ele. Vai colocar ele em um jogo ou outro. Se ele não jogar, aí sim o Flamengo vai perder dinheiro, porque vai estar deixando de que um jogador, um ativo do clube, fica ali na vitrine. Mesmo que não coloque ele como titular, que ele não seja prioridade, mas ele tem que jogar. Para ele ficar em evidência e o Flamengo, assim, não querer continuar com o Alcaraz, fazer uma venda para um outro clube. Então, se ele não for comprado pelo Everton, se o Everton está fazendo uma jogada ali para não querer pagar o valor que o Flamengo quer, o Mengão deve então trazer ele de volta. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Alcaraz ele teve uns momentos muito oscilantes no Flamengo. Eu acho que ele deixou a desejar para a gente, para o torcedor, mas eu não acho que ele seja um perna de pau, que ele seja um perninha. Pelo contrário, ele tem muita categoria, mas eu acho que a camisa do Flamengo pesou no Alcaraz. Eu imagino que o Flamengo pensa da mesma maneira, deixar ele, vender ele por um valor menor de mercado é prejuízo para o Flamengo. Então traz o jogador de volta, se o Everton querer pichinchar o preço, o Flamengo não está passando fome, não tem por que pichinchar, vender um jogador por pichincha, então traz o Alcaraz de volta, coloca ele para jogar de acordo com a necessidade, sei lá, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, não é? E aí valoriza o jogador. E valorizando o jogador você consegue, então, vender ele. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora de Libertadores, porque o Flamengo iniciou ainda há pouco o seu único treinamento, seu primeiro e único treinamento pensando no jogo de amanhã na altitude. Isso mesmo, o Flamengo vai jogar na altitude amanhã. E, cara, o retrospecto do Flamengo não é bom jogando na altitude. Aproveitamento é apenas de 31% em jogos na altitude. A partida em Quito será a 7ª na história do Flamengo contra rivais equatorianos. O retrospecto é desfavorável. 4 derrotas, um empate e apenas uma vitória. Essa vitória, inclusive, contra a LDU por 3-2 em 2021, pela fase de grupo da Libertadores, o que vai acontecer de novo, e eu espero que assim também, com uma vitória do Flamengo. Bom, o problema da altitude ela não está só em Quito. Levando em consideração os jogos disputados acima de 2.500 metros, o desempenho do Flamengo é ainda pior. Foram 17 partidas com 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. O Flamengo marcou 18 gols e sofreu 27, com um aproveitamento, então, que eu falei no início do vídeo, de 31%. Vou colocar a tabela aí na tela para vocês. Olha só, 2019 o Flamengo perdeu para a LDU, 2020 empatou com o Del Valle, aí 2020-21, né, temporada aí, tomou um cacete do Del Valle de 5-0, 2020 venceu por 3-2 a LDU, 2023 perdeu para o Del Valle e 2023 de novo para o Alcas, um jogo, cara, patético, para a gente esquecer mesmo, foi uma vergonha
o Flamengo ter perdido pro Alcas, cara. Pelo amor de Deus, só de lembrar me dá uma raiva daquele jogo. Bom, então o Flamengo tem esse retrospecto aí nada favorável para jogar na altitude. Tá se preparando hoje, inclusive o time chegou ontem, né, domingo à noite, para os jogadores se acostumarem com a altitude. Lembrando que De La Cruz e Alan não viajaram por problemas de altitude. Eles têm problemas físicos quando jogam na altitude, então eles não foram relacionados. O Alexandre, porque sentiu um mal-estar no jogo anterior do Flamengo, contra o Juventude, também não viajou. O Flamengo tem esses 3 desfalques aí. E esse jogo é muito importante para o Flamengo, porque ele vai dar mais, como é que eu posso dizer, uma vida para o Mengão. Se a gente perder, o que não vai acontecer, estou sendo bem otimista aqui, vai ficar muito complicada a situação do Flamengo na Libertadores, porque ele vai ficar ali em terceiro lugar, bem distante, por exemplo, da LDU, e distante, numa possível vitória do Central Córdoba, também do segundo colocado. Então não, a gente não pode de maneira alguma pensar em perder. Voltar de lá com empate é bom, eu não vou comemorar. Ah, meu Deus, a gente empatou com a LDU, vou ficar comemorando. Não, mas o empate é bom. A derrota é péssima. A gente precisa vir de lá com pelo menos um ponto, tá? A gente precisa pontuar nessa partida porque tem 2 jogos em casa na próxima fase, né? Que é virando quem jogou fora vai jogar em casa e o Flamengo precisa então conquistar os pontos dentro de casa e buscar então essa classificação. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar agora de Copa do Brasil, porque o Botafogo da Paraíba, que é o adversário do Flamengo na terceira fase da competição, vendeu o mando de campo, tá? A partida de ida de mando de campo do Clube da Paraíba, que seria no estádio Almeidão, agora vai ser no Maranhão, no estádio do Castelão, muito né? A diretoria, inclusive, do Botafogo da Paraíba, garante que a proposta passa dos 6 milhões de reais e com isso vai ser a maior proposta de venda de mando de campo da história do futebol brasileiro. Muitos torcedores reclamaram, porque, primeiro, a carga de ingressos para a torcida do Flamengo era de 40%. Ou seja, no estádio deles, a torcida do Flamengo teria quase metade dos ingressos à disposição. Claro que os clubes de menor expressão, os menores clubes, nesse momento de Copa do Brasil contra os grandes, eles vão tentar de toda maneira o quê? Arrecadar, até né, ter valor ali para rodar dentro do clube, investir na infraestrutura, poder fazer contratações pontuais para a próxima temporada, porque todo mundo sabe, o torcedor do Botafogo da Paraíba sabe que o time não tem chance alguma de ser campeão. Então, a direção do clube, quem está ali presidindo o clube, quer nesse momento arrecadar o máximo de valor possível. Com isso, vai vender o mando de campo, vai dar uma carga maior para a torcida do Flamengo, porque eles sabem que vai vender. A torcida está pegando no pé a questão agora dos ingressos, que ainda estão muito caros. Inclusive, o Procon já notificou o Clube da Paraíba por causa desses valores divulgados em valores realmente muito altos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação? Até a próxima.